Graça e paz, igreja. Amém? Enquanto eu vou falando rapidinho, eles vão organizando ali o cenário, né? Nós estamos à frente hoje da homenagem para os pastores. Eu gostaria que todos os pastores sentassem aqui no banco da frente. Pastor Ataí pode vir, o irmão Edson também, pastor Edson. E essa apresentação que nós vamos fazer hoje é uma peça, ela não tem fala, tá? É uma peça apenas de encenação e vai ter um louvor de fundo. Então, eu peço que os irmãos prestem bastante atenção, tá? Que os jovens vão estar apresentando. Então, aguentem só uns segundinhos que eles estão ajeitando aqui o cenário para a gente começar. Teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, me sustentas em minha dor, e o me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo que eu preciso. E eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Sim, vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo. Não compreendo os teus caminhos, mas te darei a minha canção, doces palavras te darei, eu te darei, eu te darei, me sustentas em minha dor, e isso me leva mais perto de ti, mais perto dos teus caminhos, e ao redor de cada esquina, em cima de cada montanha, eu não procuro por coroas ou pelas águas das fontes. Desesperado eu te busco, frenético acredito que a visão da tua face é tudo, tudo, tudo que eu preciso. Eu te direi que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena mesmo, eu sei que vai valer a pena, vai valer a pena, vai valer a pena, eu sei que vai, eu sei que vai, e o grande dia haverá de chegar, oh, quando eu e você nos encontraremos com Ele
Em todo tempo, pastor, nos momentos de solidão, lembre-se, Deus está presente. Nos momentos de angústia, que Cristo sempre seja o seu amparo. Nos momentos decisivos, que Deus sempre lhe oriente. Nos momentos de escuridão, que Jesus brilhe e ilumine o seu caminho. Nos momentos de guerra, lembre-se de Cristo, nosso general, e não pare de lutar. Nos momentos de dúvida, lembre-se que Deus é a certeza. Nos momentos de estabilidade, cuidado para não cair. Nos momentos em que a tempestade vier, lembre-se, Jesus está no seu barco. Nos momentos de fraqueza, lembre-se que Deus é a sua força e rocha inabalável. Nos tempos de alegria, celebre e entregue a Deus o seu louvor. Nos tempos tumultuados, que Deus lhe conceda paz incomparável. Nos momentos de aflição, tenha bom ânimo, pois Cristo venceu. Em todo tempo, ame, ore, seja grato e fiel, sabendo que o Pai Celestial nunca o abandonará. Em todo tempo, lembre-se também que há pessoas que te amam, admiram e oram por você. Pastorear uma igreja não é uma tarefa fácil. Por isso, o nosso reconhecimento e gratidão. Ser pastor é um grande privilégio, mas também um desafio e uma enorme responsabilidade diante de Deus e das pessoas. Assim, faz todo sentido agradecer, honrar e interceder por esses servos que dedicam suas vidas para alcançar e edificar almas na presença de Deus. Que Deus muito abençoe hoje, amanhã e sempre cada um de vocês. Feliz Dia do Pastor. Amém? Essa é a nossa pequena homenagem, mas nós sabemos o quanto vocês merecem, né? Nós sabemos, como foi ensinado aqui, que há dificuldades no dia a dia, né? Há os problemas que aparecem. Porém, vocês são um canal de bênção, através de uma oração, através de uma orientação da palavra. A nossa vida, como igreja, é abençoada pela vida de vocês. Então, em meio às dificuldades, em meio aos dias difíceis, lembre-se que o Senhor é com vocês e que através da vida de vocês tem grande valor para nós. É através da vida de vocês que nós somos ajudados, nós somos orientados aqui a cada dia. E realmente nós temos que orar cada vez mais pelos nossos pastores, porque nós precisamos muito da orientação que o Senhor concebeu a eles para passar para nós. E agora eu gostaria de chamar aqui a Giovana. Ela vai ler uma qualidade, depois ela vai falar o nome do pastor e vai entregar o presente para ele. Pessoa abençoada, amado e admirável por todos. Obrigado por todo o cuidado com a igreja durante tantos anos. Pastor Pedro. Graças e paz. Sábio e servo, você é um testemunho vivo da obra de amor, graça e redenção de Jesus Cristo. Sogro, pastor Paulo. Jesus amado. Perseverança e paciência. Admiramos muito essas qualidades em você. Continue assim, nos inspirando a ser cada vez mais perseverantes em Deus. Pastor Edson. Disciplina e humildade. Essas qualidades fazem toda a diferença e nós enxergamos claramente na sua vida. Pastor Manuel. Exemplo de fé e caráter. Seu testemunho de vida nos mostra o quanto sua fé é inabalável. Obrigado, pastor Altair.
gostaria que todos os pastores se colocassem aqui à frente. Nós vamos estar orando por vocês. Gostaria que a igreja se colocasse de pé. E eu gostaria de chamar a Sandra para estar fazendo essa oração pela vida dos nossos pastores, que tanto nos ajudam aí no dia a dia. E cada característica aqui que foi citada, eu falo que no pouquinho de cada um de vocês, vocês fazem a diferença. É no pouquinho, na particularidade de cada um, mas cada um ali representa algo para nós e nós nos referenciamos na vida de vocês. Graça e paz, igreja. Amém? Vamos estender a mão para a vida dos nossos pastores amados dessa igreja. Amém? Maravilhoso, eterno Deus, Senhor amado, é diante da Tua presença, meu Deus, meu Pai, que neste momento nós apresentamos, Senhor, a vida de cada um dos Seus filhos escolhidos por Ti, Senhor, para estar na frente desta igreja, para estar abençoando esse rebanho que o Senhor colocou na mão de cada um deles, Senhor, que cada dia mais o Senhor continue, Senhor amado, dando direcionamento, abençoando, guardando, livrando, Senhor amado, Senhor amado, ajudando em cada momento difíceis, Senhor, em cada momento de medo, em cada momento de dificuldade, Senhor amado, que a visão deles esteja sempre diretamente a Ti, como no Salmo 121, eu levo meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro, Senhor amado, que cada dia mais, Senhor amado, eles venham, Senhor, ser homens de Deus sobre as nossas vidas, Senhor amado. Obrigada, Senhor, por cada pastor aqui desta igreja, Senhor, porque cada um tem abençoado cada ovelha, cada um deles tem guardado, Senhor, a Tua palavra da Subecandarabá. Senhor amado, no coração, e tem nos ensinado, Senhor amado, o caminho, Senhor, que precisa ser seguido, Senhor. Abençoa a vida deles, abençoa a vida da família, Senhor amado, que a Tua mão continue estendida sobre a vida de cada um, sobre a família de cada um, Senhor amado, em nome de Jesus, Senhor amado. Esta é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Graças a paz, irmãos. Pode se sentar. Amém? É muito bom receber os irmãos, não é essa homenagem aí, a lembrança. Eu vi que é uma camisa polo, camisa bonita. Os pastores querem falar alguma coisa, pastores? Não? Alguém quer falar, não? Tá bom. Hoje o silêncio é total. Eu quero agradecer, né, o respeito dos irmãos, a homenagem aí dos jovens. Eles estavam alguns lá em casa até 1h30 da manhã, essa noite aí, mas não era por causa do dia do pastor, não, é porque foram comer, né? Saíram de lá bem tarde, acho que era 1h30, não sei, eu nem vi a hora que foram embora. Mas eu quero agradecer os irmãos, todos os irmãos, a igreja, graças a Deus, nós somos abençoados também por estar com vocês, fazer parte desta igreja, não é? Essa pesquisa que a Loviane fez, acho que é de 2020, não é isso? 2022. É uma pesquisa americana. Eu acho que no Brasil é um pouco pior ainda. Mas esta americana é bem delicada, né? Até porque a americana, os pastores, lá é uma profissão. Para você ter uma ideia, tem um episódio da Eu, a Patroa e a Família, que o Júnior, que é o filho, ele está tentando entrar numa faculdade muito famosa, e ele faz a prova, e ele erra o nome dele na prova. Aí ele fala, nossa, eu só tirei 1. Aí o pai dele você tirou 1 porque você escreveu o sobrenome certo, seu nome está errado. Aí o Maicon, né, que é o pai, ele fala assim, pior do que você, só pastor. Ele fala isso no episódio Eu, a Patroa e a Família. Pior do que você, é só pastor. Para você ter uma ideia como era isso, esse episódio, essa série é de 2002, 2000, eu acho no máximo, no ano 2000. Mas nos Estados Unidos o pastor é uma profissão, não é um ministério. Não é? Eles são registrados, tem uma série de coisas. E por isso também tem muitos escândalos nesse sentido. E a estafa é muito grande, não é?
com certeza a preocupação, as ansiedades, as obrigações são muito grandes. Eu nunca pensei em desistir do ministério. Do ministério, não. Já pensei em mudar de igreja, mas de ministério nunca. Até porque isso não está limitado a um ministério, a uma igreja, vamos dizer assim. Então, eu entendo que ser pastor, eu posso ser pastor em qualquer lugar, qualquer igreja. Não está limitado, não é? A Batista Nova Vida. Então, desistir do ministério, nunca pensei na minha vida em desistir. Mas há quem, né? Há quem pense, há quem imagine. Esses dias tive uma conversa aqui, comendo uma pizza aqui na igreja, com um pastor e um irmão, e ele é recente, isso foi no mês passado, não é? Mês passado, e a gente comendo uma pizza bem aqui, tinha uma mesinha aí de plástico e tal, 3 cadeiras, eu comprei uma pizza que ele queria conversar, e a gente veio conversar aqui numa quinta-feira, se eu não me engano, e ele iniciou a conversa assim: até dezembro eu deixo a minha igreja, eu deixo a igreja. Eu falei: pastor, por quê? Aí começamos a conversar, e ele foi falando, eu falei: rapaz, você não sabe da metade da história, mas eu nem vou te falar o que eu acho de tudo isso. E aí conversamos, no final, aparentemente não vai mais abandonar a igreja, mas ele ia sair da igreja e já estava com o tempo estabelecido para uma série de questões semelhantes a essa da pesquisa que Loviane leu aqui, não é? Dessa questão da pesquisa dos pastores dos Estados Unidos. Nós vimos, por exemplo, na época da pandemia, a quantidade de pastores aqui que se suicidaram no Brasil, não é? Então, por isso que eu acho que aqui no Brasil ainda é um pouco pior, porque lá você é registrado na igreja, tem um salário e trabalha por isso. E a gente vê aqui no Brasil que, assim, a gente está doente para vir para o culto, a gente está doente para vir para a oração, a gente está doente para vir para a escola, mas na segunda eu trabalho, eu estou bom. Ou eu vou doente mesmo, né? Então, quando a gente tem alguma coisa na contrapartida, a gente vai e a igreja vai ficando para depois. Então, ainda acho que aqui deva ser bem pior, não é? Bem pior, porque lá eles ganham para ser pastor. E aqui nem sempre. Houve uma alteração numa denominação muito grande, pentecostal, recente agora, e essa alteração é que tinha um pastor, ou alguns pastores, que ganhavam 50 mil reais. Alguns, não eram 1 ou 2. E eles contrataram, isso é recente, isso é de abril agora, contrataram um administrador para gerir toda a administração da igreja. Esse administrador, que é crente, mas não é pastor, foi chamado de demônio Satanás, porque ele alinhou os salários dos pastores todos, indiferente qual igreja, o tamanho, mega, todos que estavam filiados a essa convenção, tinham que ter no máximo um salário de 10 mil. Os que ganhavam 50 passou a ganhar 10. Aí é o demônio, aí é o capeta que chegou e pôs a régua em tudo isso. Só que ele conseguiu, o pior é que ele conseguiu, entendeu? Então, isso, de certa forma, diz que ele conseguiu recuperar com esse alinhamento de salários aí, nessa denominação muito grande, inclusive. Por que ele fez isso, irmão? Porque a maioria dos pastores das igrejas que estão dentro da favela, que tem 5, 10 membros, ganha 300 reais. Enquanto um ganhava 50 mil, a maioria deles ganha 300 reais. 300. E a gente sabe que, infelizmente, quanto menos condição financeira, mais filhos você tem. Acho que você compensa de algum lado, né? Geralmente é assim. Então, a gente vai vendo dentro das comunidades que tem 500 filhos. Então, pensa esses pastores, quantos filhos não tem? Para ganhar 300 reais por mês, quando sobra dinheiro dentro dessa igreja, que geralmente não tem muito. Então, ele fez um alinhamento. Então, por esse motivo, eu acho que no Brasil deve ser um pouco pior ainda essa pesquisa em relação aos pastores. Eu, graças a Deus, vou dizer de mim, não sei dos demais pastores, né? Mas eu, graças a Deus, eu tenho uma família que me ajuda muito, que me apoia muito. E uma coisa que eu faço, eu não discuto o assunto da igreja na minha casa. Lá é a minha casa, não é a igreja lá, a igreja é aqui. Então, qualquer assunto relacionado à igreja, eu discuto aqui. Tanto que se tiver em algum outro lugar e surgir o assunto da igreja, eu fico quieto, não falo, porque para mim o assunto da igreja é tratado na igreja. Senão a gente mistura tudo, entendeu? E aí a minha casa acaba virando a igreja, e a minha esposa não é a minha esposa, ela é a membra, e aí o negócio vai ficar meio atravessado.
Então, a gente procura sempre assim, e minha família me ajuda muito nisso. Minhas filhas também, minha esposa, são muito, né, centralizadas, graças a Deus. Loviane ajuda muito, muito. Eu vi os irmãos fazendo do fardo aí, às vezes tem uns fardos, irmão. Graças a Deus a nossa igreja não tem esses fardos todos. Graças a Deus. Né? Às vezes aparece um ou outro. Mas não é nada que dê a esse desespero todo de sair disso, daquilo. Até porque a própria igreja como um todo, a igreja em geral, ela tem as suas dificuldades e problemas. Tem coisa por aí, irmão, que, meu Deus do céu. Eu vou contar uma só para você. O pastor aconselhava, tinha muito problema de conjugal dentro da igreja dele. E aí ele aconselhava muitas irmãs, até uma hora em que ele cedeu com uma. Então, o que ele fazia? Quando a irmã vinha com um problema conjugal, ele se relacionava com a irmã. Até que um dia descobriram que o pastor estava detonando as irmãs da igreja inteira. Você vê como a coisa é feia por aí. Né? Então, graças a Deus, a gente tem essa integridade, né? Graças a Deus, pela misericórdia de Deus. Temos pastores que são idôneos, são pessoas que ajudam, auxiliam, quando precisa. A gente só ajuda o que a gente sabe, né? O que a gente não sabe, não tem como ajudar. Não dá para ajudar. Mas a grande questão é assim, a gente não tem muitos problemas na igreja. Então, o dia do pastor realmente é uma homenagem, não é um desespero, não é um choro, não é uma angústia, né? E, ao meu ver, também não é um peso ser pastor, ou ser chamado para ser pastor. Muito pelo contrário. Eu acho que é muita honra, honra até demais, que, de verdade, a gente, às vezes, não merece. Pastor Maurício de Abreu, Carvalho de Abreu, ele falou uma vez no seminário, na sala, ele falou, a sala tem 52 alunos. A minha sala do bacharel tinha 52 alunos na época, isso eu me formei em 2004. Ele falou, olha, desses 52, no máximo 10 serão pastores de frente de igreja. Alguns até serão pastores, outros nem pastores serão. Mas, assim, desse número todo, você vê que no máximo 20% vai ser pastor da frente da igreja, de realmente pôr, porque vai se dispor a isso. Tem muita gente que tem o título de pastor, nunca deu um conselho, nunca visitou, nunca se esforçou, nunca visitou, nunca defendeu nem a sua igreja. Não é? Então, a gente vai vendo assim, que existem pastores e pastores. Com essa visão, a igreja dos Estados Unidos, ela faz uma escala de pastor sênior, por isso que a gente ouve muito isso hoje, que está vindo para o Brasil, pastor sênior, pastor pleno, pastor júnior e pastor, para dividir a carga ou a escala dos pastores, para dizer quem é o quê e faz o quê. E tem muito hoje isso já no Brasil, principalmente nas igrejas em células. Tem isso aí, você vai conversar com o pastor, ele é o pastor master. O master, ele sai pela lateral, ninguém vê, ele entra no carro blindado, ninguém nunca nem sabe. Só vê ele pregando e ele pregou e já era, entendeu? O júnior que se vira, que vai pegar na mão do povo aí, que é o treininho até, tem pastor assim agora. Tem isso vem dos Estados Unidos, obviamente, igual aquele livro Igreja com Propósito, né? Que a gente vê que isso aí nada mais é do que os Estados Unidos, não cabe no Brasil. Quando se faz no Brasil até funciona, mas daqui a pouco o negócio vai à falência. Por quê? Porque as igrejas às vezes querem pegar algo pronto e fazer na sua igreja como se fosse, enquanto a gente vai, né, vivendo de acordo com a realidade da igreja. Cada igreja tem a sua realidade, tem a sua necessidade, assim como os membros, né? Então, por isso, vem aqui, por isso a gente vê que existe esses fardos, né? O fardo, às vezes, acontece, e existem alguns pastores que, às vezes, começam e terminam por conta de uma série de questão aí. Eu me lembrei aqui que quando meu pai, há 17 anos atrás, meu pai ele infartou, né? Aqui na igreja, para os irmãos que são mais novos, ele estava fazendo um batismo, foi o último batismo que ele fez, e ele infartou dentro do batistério. E foi muito interessante, porque ele fazendo o batismo e ele estava meio estranho, começou a ficar tipo meio roxo, assim, eu vi que ele estava meio preto, meio estranho. E aí ele pegou, teve uma hora que ele colocou a mão assim no vidro, né, tal, mas ele fez todo o batismo. O Paulo depois continuou o culto. E aí ele foi se trocar, ele demorou para sair, eu estava cantando, na época eu estava grávida da Júlia, de 5 meses, e eu cantando aqui na frente, e eu percebi, eu incomodada que meu pai não saía. E eu parei de cantar,
deixei o microfone, deixei as meninas cantando e fui na salinha, que tinha uma salinha aqui. Quando eu entrei, meu pai estava lá sentado, eu me lembro até hoje, porque ficou muito marcado na minha cabeça. Meu pai estava sentado, tipo, caído assim, ele tinha conseguido colocar a calça, mas não tinha abotoado, estava sem camisa, estava gelado. E eu falei, pai, você está passando mal. Já, aí quase que eu passou mal fui eu, né, morrendo. Aí ele, não, eu estou bem, eu acho que minha pressão caiu, estou bem e tal. Fala para o Paulo terminar o culto, que para a gente ir para casa, tal. Eu falei, então, aí eu coloquei a roupa nele, ajudei ele a colocar a roupa, ajudei ele a fechar a roupa e saí correndo assim, termina o culto que meu pai está passando mal, está quase morrendo, eu já estava matando meu pai. Aí o Paulo foi terminar o culto, quem sai lá de dentro? Cabeção do meu pai, para terminar o culto, viajando. E aí, quando ele terminou o culto aqui, ficou sentado aqui, os irmãos não perceberam, a igreja não percebeu, ninguém percebeu, e nós deixamos o meu pai aqui na frente. Quando o Paulo e o Denilson chegou em casa, foi levar meu pai para o hospital, meu pai queria jantar primeiro. Não jantou. O Paulo fala que ficou muito gravado, que quando ele chegou com o Denilson, que eles estavam na recepção, né? Eles estavam na recepção, ele falou que meu pai infartou realmente lá e caiu. E aí levaram lá para a UTI e tudo. Mas o que eu quero dizer é que eu lembrei que a irmã aqui na igreja, para me consolar, meu pai foi para a UTI, ficou 6 dias na UTI, depois ele saiu, graças a Deus, está vivo até hoje. Não fez batismo nunca mais, ficou com trauma. Deixou para o Paulo. Ele só entrou para fazer o do Pedro, né? Da Giovanna e do Pedro, quando eles se batizaram, o meu pai entrou na água para ajudar a batizar eles. E aí a irmã aqui na igreja foi me consolar. Eu grávida, 5 meses, meu pai na UTI, o Paulo pastor, aí o Paulo lembra a irmã, uma senhorinha. Irmã Luviene, nossa, a gente tem que orar. Tem que orar muito, porque assim, seu pai está lá infartado, todos os pastores que eu conheço que morreu de infarto. Falou isso para mim. Vamos orar muito pelo pastor Paulo. Pensa eu, grávida de 5 meses, meu pai lá internado, a outra já matando meu marido no futuro de infarto. Vamos orar muito pelo pastor Paulo. Todos os pastores que eu conheço que morreu, ela é uma senhorinha, ela é da igreja até hoje, morreu de infarto. Eu falo, Jesus, eu tenho trauma da palavra infarto. Quando o Paulo está meio assim, estou com uma dorzinha, misericórdia, Senhor, infarto não, infarto não. Mas são coisas que acontecem, né? Mas isso, irmãos, de verdade, a gente não tem muitos problemas, não, graças a Deus. A igreja Batista Nova Vida, especificamente, é uma igreja muito boa, os irmãos são muito amorosos, respeitam bastante, não é, a gente. Às vezes tem um e outro aí, mas a gente dá uma bica e manda embora. E aí resolve tudo, entendeu? Até porque, irmãos, isso aqui tudo é voluntariado, não é? Então, a gente faz porque a gente ama de fato, não é porque a gente ganha para fazer, não é? E graças a Deus, a gente vive nessa condição. Então, ser pastor, na verdade, não é nenhum peso, não. Muito pelo contrário, é uma honra, é uma alegria, não é? Eu sinto muito prazer, de verdade. Digo aí, a Loviene sabe, é até estranho o que eu vou dizer, às vezes, vem alguns convites aí, Loviene insiste para eu aceitar, mas eu não aceito mais, porque aí fora a coisa está muito feia, irmão, né? E a gente, às vezes, se empolga tanto lá fora, e eu conheço muitos pastores que saíram tanto para pregar fora e a igreja deles só acabou. E, às vezes, a nossa responsabilidade é realmente instruir e orientar os irmãos da igreja. E isso a gente, graças a Deus, tem se esforçado bastante para fazer, não é? Então, muito obrigado pela ajuda, pelo apoio, pelo entendimento, pela compreensão, não é? Muitas coisas às vezes acontecem e a gente não gosta mesmo de falar, não é? Que a gente faz, as visitas que faz, os momentos que vai, a hora que vai, não é? A gente já saiu para ajudar pessoas aí 4 horas da manhã, já entramos em delegacia, não é? Para tirar membro da igreja, já deixei de jantar, acabei de pedir, irmão, nunca fui, como é que é o nome do restaurante? Feijão de corda, todo mundo falava, feijão de corda, aqui em Itaquera nós fomos lá, na hora que o prato chegou, o telefone toca, aí tocou, eu vou matar, eu vou acabar com ele, eu vou destruir a vida dele, falei, Loviene, o que a gente faz? A gente come ou a gente vai embora? E aí fomos embora. Na hora que o prato chegou, eu falei, vou levar a conta para a pessoa pagar. Mas aí saímos do restaurante, até hoje não voltei. Não sei que gosto tem o feijão de corda. Desse restaurante não, né? Mas muitas coisas acontecem e a gente, graças a Deus, não é isso que vai me fazer melhor ou maior ou um pastor melhor, muito pelo contrário. O que vai me fazer melhor é ter a minha convicção e certeza de que Deus me chamou para fazer o que eu estou fazendo. E aí eu faço e faço em paz.
não é uma coisa que é pesada. Mas os fardos às vezes aparecem, né? Mas isso a gente tira, igual o Lucas aí com a calça curta, até brinquei com ele. Falei, um pastor com a calça curta dessa, misericórdia, hein, mano? Essa calça está muito curta, Vaz. Amarra a barra mais para baixo. Só não pode vir de saruel, hein? Em nome de Jesus. Amém? Mas muito obrigado, de coração, obrigado pela camisa, obrigado pela homenagem e bem feita aí a peça dos irmãos. Vamos colocar de pé, em nome de Jesus. Até às 18 horas, se Deus nos permitir, eu espero vocês para juntos nós adorarmos a Deus e glorificarmos ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, muito obrigado por esse momento, obrigado, Senhor amado, por esta homenagem, Senhor, te agradeço, te glorifico e te exalto, ó Deus, pela honra e pelo privilégio que o Senhor tem nos dado. Ó Deus, agradecemos a Ti pela Tua bondade e amor, pela Tua inspiração, ó Deus, pela visão, ó Deus, e pelo entendimento que o Senhor tem derramado sobre cada um de nós. Continue abençoando a Tua igreja, nós te imploramos, ó Deus, manifestando a Tua graça e poder, ó Deus, e derramando da Tua bondade e amor, é a nossa oração, ó Deus, nesse momento, clamamos para que o Senhor abençoe a nossa família, nos dê um domingo de paz, em Tua presença, ó Deus, e nos permita retornar às 18 horas, para adorar, louvar e glorificar o Teu nome, é a nossa oração, em nome de Jesus, amém. Amém. Estamos terminados com oração silenciosa e até às 18, se Deus nos permitir.